fôlego novo. Graças a Deus, mais uma vez, as misericórdias de Deus se renovam para mim e para vocês. Eu estou aqui com a minha Bíblia Contexto. Ela tem referências cruzadas por extenso. Ela é na versão NVT, tá? Não sei qual versão você vai ler, mas é importante que você tenha uma versão que seja mais fácil para você. Importa mesmo é que você entenda o que está na palavra de Deus. Obviamente, sempre em oração para que o Espírito Santo te ensine também sobre a palavra, te traga a reflexão e o que significa, mas que você também compreenda o que está escrito ali para poder fazer a leitura. Então, a minha versão é a NVT. Na sexta-feira, a gente estudou o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos e hoje nós estamos no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 24, nós finalizamos vendo que Paulo estava preso, mas que era plano de Deus que tudo aquilo acontecesse. Fico imaginando o sofrimento de Paulo e isso muito me toma o coração, sabe? Porque deve ser muito triste você saber que você tá ali, que você é inocente, mas mesmo assim, por questões religiosas, por questões que fogem ao seu controle, você continua ali, porque pessoas não entendem o agir de Deus e o que o Senhor tá querendo fazer naquele momento. Paulo estava diante dessa situação, diante dessa injustiça. E a gente vê que há 2 anos Paulo estava preso, porque o governador da época, Félix, deixou ele preso por uma questão que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, que também acontece com o seu sucessor. Então aqui a gente inicia o capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, que é quando Festo, o sucessor de Félix, chega e assume o governo ali para poder deixar a província romana em ordem, né? E logo os judeus vão até Festo pedindo para que ele envie o prisioneiro que está ali há 2 anos para ser julgado em Jerusalém. A gente sabe muito bem por que os judeus pediam aquilo para Festo, porque eles tinham formado uma armadilha para assassinar Paulo, se Paulo realmente fosse julgado em Jerusalém. Até para Festo, que não tinha ali um relacionamento muito claro com Deus, eu creio que o Senhor já estava direcionando todas as coisas em favor de Paulo, que era um homem temente ao Senhor, que era um homem que tinha um relacionamento com Deus. É isso que Deus faz quando a gente tem um relacionamento com Ele. Mesmo que a gente esteja diante de pessoas que não entendem o agir de Deus, que não entendem a justiça de Deus, o Senhor nos coloca em posições de proteção, Ele age a nosso favor nas situações. E assim acontecia com o apóstolo Paulo ali. Por isso, Festo tinha uma insegurança muito grande no seu coração. E eu acredito que ele estava ali num grande conflito. A gente vê que ele queria não só fazer a coisa certa, a coisa justa, mas aqui no versículo 9 a gente vê que Festo queria agradar os judeus. Ele tinha uma posição e ele sabia que o povo judeu ali naquela ocasião tinha uma certa influência sobre tudo que acontecia. E ele queria muito mais do que fazer justiça, muito mais do que agradar a Deus. Ele queria ali agradar aos homens. A gente vê ali que ele queria um benefício próprio para o seu poder. E quantas vezes a gente não vê nos dias de hoje pessoas com autoridade, na maioria das vezes, formando ocasiões, cenários e situações para que o benefício próprio seja cumprido, ao invés da justiça de Deus, ao invés de um cenário que é direcionado por Deus. E isso é para nos fazer pensar, é para nos fazer refletir nesse dia. Porque um coração pecaminoso, ele vai seguir por um caminho que não agrada a Deus, mas que agrada aos homens. E Festo estava nesse conflito aqui, a gente vê muito claramente. Mas Paulo, ele fala a todo momento, né? E aqui no versículo 11 a gente vê Paulo dizendo: eu sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a esses homens. Ou seja, para ser julgado em Jerusalém, ninguém tem o direito. E Paulo, como um bom cidadão romano, Paulo sabia muito bem dos seus direitos. Então, o que ele fez aqui nesse momento? Ele disse: eu apelo a César. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Paulo estava dizendo que ele queria ser julgado em Roma. E tudo isso, mais uma vez, faz parte do plano do Senhor. Mas aqui no capítulo 25, a gente vai ver muito esse grande conflito aqui, ó, no coração de Festo. Que é um conflito que acontece muito no nosso coração. Porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas diariamente a gente é impelido, a gente é direcionado para se moldar aos padrões das pessoas, aos padrões dos lugares que têm regras já impostas, doutrinas já impostas, e não só no ambiente religioso, mas no ambiente profissional, no ambiente da nossa família, no ambiente, sim, da nossa igreja muitas vezes, no ambiente de locais que a gente frequenta para recreação ali, né, com os amigos e tudo mais.
Então, muitas vezes nós somos direcionados a nos moldar, mas a palavra diz, né, que nós não podemos nos moldar aos padrões do mundo, mas nós precisamos ter a renovação em nossas mentes para que a gente possa experimentar a perfeita, a boa vontade de Deus. E assim Paulo fazia, ele sabia que ele não só queria experimentar, mas que ele ia experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, com convicção, ele pediu para ser julgado em Roma. Festo, então, vai até o rei, né, da província ali, que era Agripa, para poder falar para ele, olha, eu tô com um prisioneiro, o prisioneiro não fez nada de errado para que eu possa julgá-lo, e aqui no versículo 18 a gente vê bem ele falando, os judeus, porém, não acusaram ele de nenhum crime que eu esperava, ao contrário, era algo relacionado à religião e a um morto chamado Jesus, que ele insiste em dizer que está vivo. Essa era a pregação de Paulo, a ressurreição de Cristo. Paulo pregava Jesus vivo, e esse era o crime de Paulo? Não fazia sentido nem para Festo, que não tinha um relacionamento assim com Deus. Então, presta atenção, né, no que tá acontecendo. Olha o conflito interno de alguém que tava no poder. E Festo queria passar aquilo pra frente. Tira de mim, porque eu não tô sabendo o que fazer. Então, ele leva pro rei Agripa, e o rei quer ouvir Paulo, né? Então, a gente finaliza aqui o capítulo 25 com o rei Agripa pedindo para ouvir Paulo. E, né, o Festo leva Paulo para ser ouvido pelo rei, para entender, então, se eles iriam enviar Paulo para Roma. E eu acho interessantíssimo o capítulo 27. Mais uma vez, eles dizendo, não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. A todo momento, as autoridades aqui estavam sabendo o que estavam fazendo. Eles talvez não tinham um discernimento vindo de Deus, mas nós que temos um discernimento vindo de Deus, porque a gente se relaciona com Ele, a gente estuda a palavra, é interessante que a gente compreenda que nós precisamos ser direcionados por Deus para não cair nas armadilhas de nos moldarmos ao querer das outras pessoas que estão ao nosso redor, da sociedade, e sim entender o que está na palavra de Deus, sermos literalmente direcionados pelo Espírito Santo de Deus, vocês entendem? No capítulo 26 a gente vai ver então Paulo, né, diante do rei Agripa fazendo sua defesa, e é maravilhoso, sou advogada, então eu vejo que Paulo, ele sabia muito bem elaborar uma defesa, sabia muito bem questão de oratória e tudo mais, e era direcionado por Deus nesse momento. Então que nós entendamos sobre direcionamento de Deus, sobre termos um coração voltado ao Senhor, para seguirmos seus preceitos nesse dia. Deus abençoe vocês, foi muito bom estar com vocês aqui. Até amanhã.